Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá, antes de partir para o Bitcoin, é extremamente importante a gente conversar sobre dois assuntos bem delicados que aconteceram hoje. O primeiro deles foi a corretora Bybit, que sofreu o maior hack da história do mercado de criptomoedas, tendo aí uma quantia de 1,4 bilhão de dólares em Ethereum drenados da sua carteira. Por hora, o CEO já aparece para tranquilizar o pessoal e dizer que, independente de conseguir esses recursos de volta ou não, a Bybit tem liquidez o suficiente para honrar os compromissos com todos os seus clientes. Inclusive, com exceção do Ethereum por motivos óbvios, os saques estão liberados, mas para quem for tentar fazer agora, precisa entender que as redes estão bem congestionadas, então esses recursos vão demorar muito mais do que o normal para chegar. A plataforma Arkham fez um trabalho excelente rastreando as carteiras que os hackers estão usando para mover essa quantia e já colocando elas numa espécie de lista negra. Então isso acaba limitando as possibilidades do que os hackers vão fazer com esses recursos. Afinal, se eles continuarem movimentando, a Arkham provavelmente vai continuar chegando nesses endereços. Se eles decidem transformar isso aí em alguma stablecoin como o STT ou o STC, esses recursos vão ser bloqueados na hora. Então, pensando nisso, a Bybit já fez até uma proposta aí oferecendo 75 milhões de dólares e a absolvição completa dos crimes em troca da devolução dos fundos. O que faria se fosse você? Ficaria com o recurso completo ou devolveria em troca desses 75 milhões? Cara, a questão é, a gente já teve uma situação parecida no mercado com a quebra da FTX e eventualmente o mercado se recuperou em relação a isso, cara. Quando a gente pensa no longo prazo, na época foi aí um impacto gigantesco para o curto prazo, mas passaram algumas semanas e o preço já começou a se recuperar. Esse fato aí determinou o fim do bear market e a gente viu um mercado forte algumas semanas e meses para frente. Então isso acaba não me preocupando tanto e eu acho que a gente não vai chegar numa situação parecida com o que a gente teve na FTX. Tranquilo? Mas o que fica de lição aí, o que a gente já deveria ter aprendido no passado é que corretoras não servem de carteira, servem para você transacionar ali seus ativos. Então, cara, se você tem investimentos aí para longo prazo em carteiras, como em corretoras como a Bybit ou qualquer outra, cogita aí fazer sua autocustódia através de uma Trezor, uma Ledger ou da carteira que você achar melhor. Afinal, seus recursos vão estar lá protegidos, só você vai poder transacioná-los e provavelmente vai dormir mais tranquilo se situações como essa continuarem acontecendo. Afinal, hacks como esse não são a primeira vez e provavelmente esse aí não vai ser a última também, né? Infelizmente, nosso mercado continua sofrendo muito com essas questões. A segunda notícia do dia se trata de um novo vírus com potencial pandêmico encontrado na China. Também através dos morcegos, ele acaba sendo muito similar com o coronavírus. E, cara, a gente sabe os estragos que uma pandemia como essa causam para a economia e para o planeta de forma geral, né? Então isso aí acaba gerando um medo muito grande no investidor. E se a gente usar aqui o SP500 como exemplo, a gente vê uma queda bem forte aí por volta, quase batendo os 2%. Então isso aí já traduz o medo que os investidores estão sentindo em relação a essa notícia, né? Por enquanto não passa de rumores e suposições, mas isso aí serve muito para a gente ficar de alerta, porque se começa a se confirmar que sim, esse novo vírus aí ele também infecta humanos, cara, a situação vai ficar feia, não tem como mentir. Mas é como eu falo para vocês, o mercado também não se recuperou do coronavírus, se recuperou, mas para o curto prazo foi uma situação terrível. Então, cara, a gente precisa estar preparado para tudo nesses próximos dias. Eu acho que eventualmente a Bybit volta a se recuperar e isso aí vai ficar para trás, mas essa situação do vírus é muito mais complicada. Afinal, a gente acabou de passar por uma situação muito parecida com essa, né, com o Covid. Então a gente sabe como foi complicado, além dos danos financeiros, os danos psicológicos que foram sofridos e quanto tempo leva para se recuperar. Se a gente for analisar com frieza, aí muitos países ainda não se recuperaram de toda essa crise gerada pelo Covid, né? Então, sim, essa passa a ser uma situação complicada, a gente precisa ter muita atenção e para o longo prazo a situação para mim não muda. Não estou fazendo novas compras porque eu já estou muito confortável com as minhas exposições, por hora eu só estou segurando a mão nos trades de menor prazo. Só que se a gente vê aí um novo apocalipse, alguma coisa do tipo, com certeza eu vou estar fazendo compras novas, porque eu já estava no mercado na época do Covid, cara, eu fiz compras muito boas naqueles dias. Tranquilo? Então, como nem tudo são notícias ruins, a gente também tem coisas boas para conversar. O que acabou ficando meio de segundo plano com a importância dessas notícias, né?
é que a Coinbase retirou o processo, desculpa, a SEC tirou o processo que eles tinham contra a Coinbase. Então, o que acontece? A gente já vê aí um efeito, né? Porque o Donald Trump falou que interromper essa cruzada que o Gary Gensler estava fazendo contra as criptomoedas, e a gente se vê isso se traduzindo na prática, né? Realmente está acontecendo. Então, cara, pensando aí mais pra frente, eu acho que essa mudança de presidente, tanto dos Estados Unidos quanto da SEC, vai ser muito positivo, vai afetar o mercado de criptomoedas muito positivamente. O fato que a gente precisa entender momento, com umas bombas como essa que a gente teve aí da Bybit e desse possível novo coronavírus, notícias como essa acabam ficando de segundo plano. Mas, cara, quando esses FUDs aqui passarem, isso aqui vai ser levado muito em consideração e é muito bullish para o mercado, na minha opinião. Tranquilo? Vamos tentar entender, então, o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Porque a gente conversa sobre teoria, mas quer saber o que está rolando na prática. Cara, a gente estava com um movimento extremamente bonito, estava se confirmando com os indicadores e com muita cara de que a gente ia conseguir romper esses 100 mil dólares. E aparece essa notícia e derruba a gente para os 95 muito rápido, né? Então, a gente não consegue prever situações como essa, infelizmente elas acontecem e a gente volta para dentro daquele range de consolidação que a gente tinha acabado de se livrar, né? Então, cara, é como eu sempre falo para vocês, análise gráfica é importante sim, mas situações como essa a gente não consegue prever, a gente podia estar com o gráfico mais lindo possível, brigando aí nas máximas históricas, mas notícias como essa infelizmente impactariam e provavelmente a gente só vai conseguir se livrar desses FUDs à medida em que essas notícias forem passando, se confirmar ali que está tudo bem com a Bybit, deu tudo certo, que esse novo vírus não é uma realidade, não pode infectar humanos, coisa do tipo. Então, por hora, como eu falei para vocês, nos trades de menor prazo eu vou dar uma segurada. A gente está se segurando aqui no meio dessa consolidação, o que é um momento importante. Se for considerar que a gente viu um SP500 caindo quase 2% e uma Nasdaq caindo mais de 2%, essa queda para o Bitcoin não está nem tão grande, certo? Então, por hora, a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade. Eu fico de olho para esse suporte aqui nos 94 mil dólares. Continuar perdendo essa região vai ser bem complicada. Afinal, a gente já tinha passado, né, essas regiões complicadas, mas acabou deixando um volume muito grande. Essa queda realmente foi feia. Então, por hora, perder esses 94 seria um mau sinal. E a gente provavelmente, em questão de tempo, estaria brigando em fundos mais abaixo, como esse 91 mil dólares e esses 89. Tranquilo? Por uma hora a situação tá parecida também, realmente, né? Essa queda foi bem complicada. Então, cara, pro Bitcoin no momento não tem muito que a gente discutir. Afinal, tava tudo indo muito bem, tudo indo muito bom, e até que essas bombas acontecem, né? Então, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer e tomar ações se a gente tiver oportunidades. Para quem tá pouco exposto, acho que se a gente olhar para as altcoins, a gente já tem diversas oportunidades boas rolando no mercado. Mas você precisa entender os riscos. Se a gente tem aí a confirmação desses problemas, provavelmente a gente vai ver essas altcoins muito abaixo mesmo. Então, quer se expor? Eu acho que a gente está em regiões interessantes pensando nas altcoins. Eu acho que para o Bitcoin ainda não, a gente ainda está próximo dessas máximas históricas, mas entenda o risco, entenda como a situação pode se complicar ainda mais. Falando aqui da análise de sentimento, como a gente consegue perceber aqui, vou colocar numa hora aqui para a gente ter uma noção melhor. Aí. Como a gente consegue perceber, a gente estava passando essas zonas chatas aqui com um Open Interest subindo e um Long Short Ratio caindo. O que isso significa na prática? Que as pessoas estavam abrindo novos contratos e esses contratos estavam sendo apostando na baixa, que é positivo demais pensando na continuação da alta. Então estava muito bonito, estava muito confirmado, mas, cara, a gente já vê o Bitcoin perdendo essas regiões aí importantes, está brigando para se recuperar, para se segurar no meio do caminho, mas o que a gente tem que levar em consideração é que a gente vê um Open Interest caindo, então não tem interesse pela queda, isso é óbvio, estava um mercado mais forte, então por hora não existe o interesse pela essa queda. Então a gente vai depender do que vai acontecer nas próximas horas com essas notícias, tranquilo? Passa aí essa região dos 94, passa a ser a mais importante aí pensando no curto prazo e, caras, se perder, realmente a situação se complica. Fechou? Então a ideia do vídeo de hoje é essa. A gente segue aí de olho para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, no nosso conto das criptomoedas, porque está cada vez mais complicado.
Eu entendo isso, a gente chega por momentos em que está quase lá, aí vem uma notícia que derruba todo o mercado, né? Então, curto prazo está realmente complicado, mas por hora a gente não tem muito o que fazer a não se esperar e se preparar para todos esses cenários, né? Digamos que a gente feche um gráfico diário, cara, acima desses 97 mil dólares, acho que vai ser um sinal muito positivo e de repente a gente pode esperar uma recuperação de alta aí para as próximas horas e dias. Agora, se a gente fecha em regiões até mais abaixo do que esses 95 que a gente está agora, realmente não tem muito o que fazer. A gente se prepara aí para novas quedas e para encará-las como oportunidades, fechou? Mas vamos ficando por aqui. Volto amanhã com vocês à medida que a volatilidade vá aparecendo e se acontecerem mais coisas novas no mercado. Mas ao contrário, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só assim que a gente consegue melhorar o conteúdo desse canal e trazer coisas que realmente são relevantes para vocês. Tranquilo? Até mais!